Uma boa noite aos irmãos e todos aqueles que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Mas antes de começarmos a nossa mensagem, eu gostaria que você que está em casa fizesse uma oração comigo, que alinhe a sua cabeça e feche os olhos e que fazemos que para fazermos uma oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, te agradecemos, meu Deus, mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, ó Pai. Te pedimos que todas as palavras que aqui sejam ditas sejam conforme a Tua vontade, sejam conforme o Teu querer, ó Pai. Todos aqueles que nos assistam e que porventura não tenham ainda o pleno conhecimento da Tua graça, da tua verdade, do Teu Evangelho, ó Pai, eu possa tocar nesses corações para que eles sejam atingidos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e que essas e tantas outras pessoas possam chegar à salvação pelo Teu Filho, ó Pai, através da fé nele. Eu te agradecemos por todas as coisas, por tudo que temos e somos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é nosso sustentador, o Senhor nos mantém a todo dia. E pela Tua misericórdia, ó Pai, conseguimos respirar, conseguimos nos alimentar, conseguimos nos manter, ó Pai. E sabemos que tudo isso não vem de nós, mas vem de Ti e pela Tua misericórdia. E nós te agradecemos por todas as coisas, todas as bênçãos, as tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Sabemos que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, mas também pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Pai. Que o Senhor seja conosco a cada dia, que possamos ser cada vez mais aperfeiçoados na Tua vontade, ó Pai, para que possamos fazer cada vez mais a Tua vontade. Senhor, te agradecemos também pela maior de todas as coisas, que é a salvação oferecida por Ti, por intermédio do Teu Filho amado, que morreu numa cruz e salvou todo pecador que nele crê. Pai amado, é isso que te pedimos e agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santo e precioso de Teu Filho amado Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, o texto que nós leremos hoje, ele se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Então vamos ler aí o capítulo 3, apenas os versículos 19 e 20. Então, repetindo, vamos ler Romanos, capítulo 3, os versículos são os 19 e 20, que dizem assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, antes de, entrarmos no texto, entendermos um pouco mais da mensagem propriamente dita da noite, vou convidar todos que estão em casa, nos assistindo nesse momento, para uma breve reflexão sobre leis humanas, se posso dizer. Sabemos que em diversos países, né, que tem regimes democráticos pelo mundo, a gente pode destacar aí o próprio Brasil, Estados Unidos, Chile, entre outros países, né, que nesse país existe algo em comum a respeito de leis e legislação, e é um conjunto de leis que é fundamental. E esse conjunto de leis, ele embasa as outras leis, ou seja, qualquer outra lei de menor importância, né, entre aspas, assim, se a gente pode dizer, elas sempre observam esse conjunto fundamental de leis. E sabemos, né, que esse conjunto tem o nome de Constituição. Só que sabemos também que a Constituição, no caso brasileira, mais especificamente falando, que eu posso dizer com mais propriedade, é que existem formas de alterar essas leis, mesmo por mais importantes que elas sejam, que pareçam, existem formas de alterar essas leis porque diversos mecanismos, ou diversas situações, ou diversos contextos, ou novos problemas podem surgir, e a lei precisa se atualizar para atender essas novas demandas, esses novos anseios, né? Reflete também um pouco a inconstância do ser humano e a mudança que o ser humano sempre se coloca, né? Os tempos mudam, passam, coisas novas surgem, o ser humano, enfim, cria outros problemas, cria outras situações e as leis têm que acompanhar essas mudanças, né? E na Constituição, falando de forma mais específica, a gente tem as PECs, ou projetos de emenda à Constituição, eu posso dizer, que são basicamente pontos, né, na verdade são mecanismos que estão dentro da própria Constituição que permitem a mudança dessas leis.
Só que o que acontece? Alguns aspectos ou alguns dispositivos, assim posso dizer, eles não são alterados, eles não têm margem de alteração, né? E o conjunto, e o termo jurídico, né, que a gente pode usar para elencar esses aspectos ou esses dispositivos da lei são as cláusulas pétreas. Essas cláusulas, elas foram definidas dentro da Constituição, elas não podem ser alteradas de forma alguma, porque entende-se que essas cláusulas, esses dispositivos, ou esses aspectos, eles são fundamentais para a democracia do Brasil, enfim, para que as outras leis não sejam deturpadas, ou seja, é um mecanismo de defesa e trava para que alguns aspectos muito específicos não possam ser alterados. Mas, né, observando, como a gente bem disse, né, bem já observou, é que essa lei que é a Constituição, ou seja, a lei máxima do Brasil, a lei máxima dos países ao qual a Constituição foi criada para aquele país, ela ainda assim é passível de mudança. O mais importante que ela possa parecer, o mais importante que ela seja, o mais fundamental que ela pareça ser, essa justiça ou esse conjunto de leis ou a forma como o ser humano pratica, né, ou escreve as suas leis, é passível de mudança. Sabendo disso, acho que a gente pode talvez agora enxergar um pouco melhor, né, sobre como Deus enxerga essas coisas, como Deus encara essas coisas, né? E podemos também fazer uma reflexão sobre isso. A gente sabe que toda a vontade de Deus ela é revelada nas Escrituras Sagradas, né? Então a gente sabe que hoje a Bíblia, né, o cânon da Bíblia, ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse, e que esse conjunto de instruções e esse conjunto de livros e todo esse conhecimento e sabedoria que foram revelados por Deus, eles não mudam, né? Eles são inalteráveis e dentre esses aspectos, ou na verdade, dentre todas as coisas que foram reveladas por Deus, está a sua lei, né? A gente consegue ver com muita clareza, né? Enfim, o estabelecimento da lei de Deus no Antigo Testamento, a gente consegue ver Êxodo, a gente consegue ver Números, enfim, existem diversos livros no Antigo Testamento onde Deus revela a sua lei para o seu povo, né? E fazendo um paralelo agora, né, ou seja, entre o que Deus concebe e produz no que diz respeito às leis e o que o ser humano produz no que diz respeito às leis, as suas leis, ou seja, fazendo um paralelo entre a lei humana e a lei divina, a gente consegue fazer com esse paralelo a gente consegue identificar, porque primeiro, Deus é perfeito e a sua perfeita vontade, a sua perfeita obra, ela não muda. E isso inclui a sua lei. Já o ser humano, por ser incapaz de praticar a verdadeira lei, né, ou seja, a sua lei, a lei que foi concebida por nós há muitos anos atrás, ela ainda precisa ser alterada, ela ainda precisa ser modificada, ela ainda precisa ser acrescida de novos dispositivos enfim, ou novas situações, porque a lei do ser humano ela é imperfeita, né? E a lei do ser humano reflete uma característica humana que é a imperfeição, né? Se a gente, enfim, observar a criação divina lá em Gênesis, né? A gente já viu essa história sendo contada várias vezes, mas a gente sabe que com a queda do homem, com o descumprimento de uma só lei que Deus deixou, o ser humano ele se afasta de Deus, ele se torna pecador, ele corrompe a vontade de Deus e por conta disso é, ele é separado de Deus. Ele se separa de Deus por conta do seu pecado, por conta da sua imperfeição. E essa natureza pecaminosa e imperfeita do ser humano, ela é também refletida naquilo que o ser humano faz, né? E a gente observou com mais afinco, com mais detalhe no início da nossa mensagem, da nossa reflexão, que a lei do ser humano é passível de mudança, isso reflete justamente essa característica, né? Agora, tentando entender, na verdade, tentando deixar muito claro, né, a imutabilidade de Deus, deixando muito claro aquilo que Deus deixando claro que o que Deus faz e o que Deus institui é imutável, né? A gente pode, enfim, abrir as nossas Bíblias, um verso muito específico, né? Um verso, na verdade, muito conhecido, talvez, que se encontra lá no livro de Êxodo, né? A gente vai abrir o capítulo de número 31,
e a gente vai ver o verso 18. Então, vamos abrir as Bíblias aí no livro de Êxodo, capítulo 31, e o verso 18. E lá diz o seguinte: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Irmão, sabemos que Deus, na sua infinita sabedoria, ele não registra nada por acaso nas Escrituras Sagradas, né? O Espírito Santo de Deus, como sendo a fonte de revelação do próprio Deus, né? Ele é muito, muito sábio em escrever tais palavras, né? Porque nada do que está escrito na Bíblia é por acaso. Tudo tem uma motivação, e o que a gente consegue ver como fio melódico, né? Ou seja, aquilo que começa a ser escrito lá em Gênesis e termina em Apocalipse, esse fio melódico ele tem uma lógica muito bem desenhada, muito bem amarrada, ou seja, reflete, inconsequentemente, né, a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus e a perfeita sabedoria de Deus. Né? Quando Deus escreve essas palavras, ele é muito claro em demonstrar esse aspecto dele, né? Em demonstrar um aspecto muito claro de Deus, né? De si mesmo, né? Ou seja, Deus é o autor das Escrituras Sagradas e nessa passagem ele revela de forma muito clara algo que é de si, né? Que é dele mesmo, né? Então a gente consegue nesse texto, né, observar, né? A gente não vai entrar muito no detalhe, muito no contexto do texto, mas existem 2 expressões, né, ou 2 pontos muito interessantes nesse versículo, né? O primeiro deles é tábuas de pedra e o segundo escritas pelo dedo de Deus, né? Como eu já tinha falado, né, Deus não escreve nada dessas coisas por acaso, né? E a gente consegue identificar, por exemplo, na expressão tábuas de pedra, né, a gente consegue ver um sentido de mutabilidade, algo que não pode ser alterado, eterno, né, ou entre aspas, né, uma expressão famosa que a gente tem aí conhecida que é escrita em pedra, né? E fazendo um exercício, assim, a gente pode talvez pensar num casal de namorados que é muito apaixonado, né? E aí, hoje em dia não se tem muito dessa prática, mas há uns anos atrás era comum de que casais de namorados gravassem nas árvores, né, na casca das árvores, as iniciais, os nomes dos namorados e por fora desenhassem um coração, né? Ou seja, algo que foi registrado ali para durar, né? Aquilo ali foi escrito para perdurar durante o tempo. E se aquela árvore não for derrubada, ou se ela não, ou se aquilo ali não for talvez riscado, né? Aquilo ali vai permanecer por muito tempo. Por quê? Porque uma árvore adulta com raízes profundas, a tendência é que ela viva muitos anos, né? E por conta dessas gravuras escritas, e se elas permanecerem do jeito que estão, e se a árvore não for derrubada, obviamente, elas continuarão lá por muito tempo. Só que aqui a gente ainda tem um grau acima, um grau adicional de, de mudança, não de mudança, mas de mutabilidade, que é escrito em pedra. Ou seja, se a gente pega uma pedra, um pedaço de rocha, né, um mineral, que existe aí no mundo desde que o mundo é mundo, né? Desde o início do mundo, desde a criação de Deus. Deus estabelece todas as coisas e entre elas a gente tem aí os minerais e entre elas as rochas, né? Fazendo um exercício também pensando nisso, se a gente for, sei lá, para a Cela do Rola Moça, que fica aqui perto do Barreiro, e vamos lá num pedaço de pedra e com um canivete ou com algo que risque, escrevermos lá qualquer coisa, a tendência é que aquilo ali fique para quase todo sempre. Claro, caso não aconteça nenhum incidente, caso aquela rocha não ceda ou qualquer outra coisa não aconteça, mas a tendência é que aquilo ali fique marcado na rocha para sempre. É a mesma coisa da, da expressão escrita em pedra, né? E além disso, a gente tem uma segunda expressão que diz, né, no texto, um segundo ponto, escritas pelo dedo de Deus. Então, voltando no texto, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, ou seja, né, invoca mutabilidade, invoca algo que seja eterno, algo que vai durar, algo que não muda, escritas pelo dedo de Deus. E essa expressão é importante por quê? Porque ela demonstra que é Deus que escreve com seu dedo nas tábuas de pedra, e essas tábuas de pedra são entregues a Moisés. E aí Moisés, por intermédio dele, né, o povo tem conhecimento
das vontades de Deus. E se a gente for unir as duas expressões, então a gente consegue entender claramente que a vontade de Deus, ou os desígnios de Deus, ou aquilo que é feito por Deus, dura para sempre. Está escrito em pedra. Aquilo não mudará, aquilo será para sempre. Uma vez estabelecido por Deus, aquilo não mudará. Isso reflete algo importante de Deus, porque Deus, né, ele na sua infinita sabedoria, né, ele registra as palavras para dizer: olha, aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu já, ou aquilo que eu faço, ou aquilo que eu fiz, é perfeito, não precisa de acréscimo, não precisa de mudança, não precisa de nenhuma correção, não precisa de nenhuma adição. E por isso eu, né, no caso Deus, o próprio Deus escreve aquilo em pedra. Aquilo é feito para mudar, aquilo é feito para perdurar, não para mudar. E obviamente isso inclui a lei de Deus, né? A lei de Deus também está inclusa justamente nesse momento. Na verdade, não está incluído nesse momento, né? Mas a gente pode observar também que, assim como tudo que Deus faz, a sua lei, como sendo um dos aspectos ou uma das coisas que Deus fez e instituiu, a sua lei também não muda. Isso é muito importante para a gente entender exatamente o início do texto e entendermos como isso tudo se encaixa na mensagem dessa noite. Só que, ainda assim, antes de entrarmos no nosso texto, né, eu gostaria que a gente lesse um versículo também da carta de Paulo aos Romanos. Esse versículo ele é muito importante para, enfim, apontar algumas coisas, a nos dizer algo muito importante sobre o ser humano e sobre a sua condição em relação ao próprio Deus, né? Então, minto, irmãos. Na verdade, a gente agora já vai entrar no texto em si, né? Então, a gente vai ler o versículo 19. Peço desculpas aqui, me confundi um pouco. Então, vamos ler o versículo 19 do capítulo 3 da carta aos Romanos, que diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Aqui acho que é importante também, né, entender um pouco sobre, enfim, o significado das palavras, entender exatamente aquilo que Deus gostaria de expressar, ou gosta, ou quer expressar nessas palavras, né? E toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, aqui não existe exceções, né? Tipo, não é uma regra, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, num jogo ou em algum esporte, em alguma coisa onde existem regras, né? E algumas regras possuem exceções específicas e tudo mais, porque alguma situação muito específica pode acontecer, sei lá, em uma partida de basquete e tem uma regra que cobre essa exceção. No caso, aqui não há exceção. Aqui não há margem para que, não, mas algum ser humano, porventura, não precise calar a sua boca, ou algum ser humano, talvez algum ser humano nunca será culpável diante de Deus. Não, aqui as palavras são muito específicas, né? As palavras são muito claras, né? Aqui Deus não faz concessões e Deus não faz exceções aqui. Então, todo mundo, ou seja, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Com isso em mente, irmãos, a gente pode ler agora sim, né, a gente vai ler um outro versículo também dentro da carta de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 3, que eu acho que é um versículo muito conhecido, muito famoso, que é o versículo 10 do capítulo 3. A gente vai ler rapidamente e ele diz o seguinte, né? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Acho que não só esse versículo, né, mas acho que o capítulo 3 da carta aos Romanos, acho que é um dos capítulos mais conhecidos da carta em si. E a partir do versículo 10 em diante, né, Paulo, né, no intermédio, na verdade o Espírito Santo de Deus por intermédio de Paulo, faz um monólogo muito claro sobre a condição humana, né? A condição de pecador, a condição de afastamento de Deus, a condição de nós, como seres humanos, nos termos afastados de Deus, e a prática da nossa injustiça, né? Então, aqui, a partir do versículo 10,
creio que até o 19, né, que é o versículo dessa mensagem, Deus apresenta de forma muito clara a condição do ser humano em relação à justiça dele, né? Não há um justo, nenhum sequer, né? Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, né? Ou seja, não existe nenhum ser humano na face da terra, em nenhum momento da história, depois da queda de Adão, que conseguiu praticar a verdadeira justiça de Deus, né? E voltando ao que a gente viu anteriormente, a gente viu a nossa reflexão lá no início da mensagem, né? A gente entende, né? Só reforçando esse ponto, de que a lei humana ela é um reflexo daquilo que o ser humano é, ou seja, perfeita, passiva de mudança, que não consegue cobrir todos os casos, que precisa ser atualizada, que precisa ser acrescida, que muitas das vezes é injusta e que reflete justamente essa falta de capacidade do ser humano de praticar a verdadeira justiça. Porque se o ser humano tivesse preocupado em praticar a verdadeira justiça, ele não teria criado para si leis, né? E sim teria observado a lei de Deus, mas sabemos que por conta da nossa incapacidade, por conta da nossa natureza pecaminosa, nos afastamos de Deus e não conseguimos cumprir a sua lei em perfeição. E lei essa que, mais uma vez, é importante destacar, uma lei que não muda, uma lei que é perfeita, é uma lei que não é passível de mudança e nem de acréscimo, porque assim como o ser humano reflete a sua imperfeição através da sua lei, Deus reflete a sua verdadeira e única perfeição. Deus é o único que é perfeito e que não precisa de nenhuma acréscimo, não precisa de uma mudança, não precisa de evoluir, não precisa de ser alguém melhor, não precisa de estudar ou praticar qualquer outra coisa para evoluir ou melhorar, porque Deus é perfeito. Deus é infinitamente perfeito, Deus é infinitamente sábio e a sua lei reflete exatamente a sua característica de perfeição. Reflete essa perfeição, reflete essa característica, uma das características de Deus é a perfeição e a sua lei, por ser imutável, por ser perfeita, por não precisar de acréscimo, revela aquilo que Deus é, como sendo perfeito. Agora, indo para o versículo 20, né, do capítulo, né, do capítulo 3, que é o versículo que continua a mensagem, que continua o texto base dessa noite, né, Paulo diz o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Então aqui, irmãos, a gente consegue identificar claramente, né? Deus é muito enfático, né? Assim como Deus foi muito enfático no versículo anterior, para dizer que todo mundo, ou seja, que a sua lei, ela existe e ela demonstra que todo mundo é culpável diante de Deus por conta da lei, ou seja, não por conta da lei, mas porque a lei apresenta a condição de culpa do ser humano. Aqui, Deus continua o seu raciocínio dizendo: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então aqui, irmãos, é importante a gente compreender, né? Deus, mais uma vez, não abre margem para dúvida, Deus aqui não abre margem para concessão ou exceção. Aqui é ninguém. A palavra ninguém é uma palavra que tem um significado muito determinante. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui, basicamente, Deus apresenta a condição do ser humano que não consegue cumprir a verdadeira lei de Deus, não consegue praticar a lei, a verdadeira lei que vem de Deus, não consegue cumprir aquilo que a lei diz, e, e o autor deixa muito claro, né, que pelas obras da lei é impossível a justificação. Ou seja, pelas obras da lei, aquilo que pensamos que talvez, né, possamos alcançar a verdadeira justiça, que poderemos alcançar a Deus fazendo, observando e cumprindo toda a lei, isso é impossível para o ser humano. Né? Porque, mais uma vez, o ser humano, em sua natureza pecaminosa, já nasce afastado de Deus, já nasce inimigo de Deus, já nasce imperfeito. A carne em que habitamos é imperfeita, é pecaminosa, e por conta disso somos incapazes de cumprir seus desígnios, né? E aqui, um segundo ponto que eu acho que é importante, né, é que Deus fala, né, que nós somos, Deus deixa muito claro, né, na segunda parte, no segundo trecho desse versículo, né, que é: pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, porque ela nos apresenta a condição humana. Por conta disso, somos indesculpáveis, não temos
o que fazer para nos desculparmos, porque a lei que Deus nos apresenta, ela nos diz que somos culpáveis, né? Que ela nos apresenta a, as nossas falhas, apresenta as nossas falhas, apresenta a nossa culpa, apresenta a nossa sentença. E em cima disso, irmãos, e todos aqueles que nos acompanham, né, fica uma pergunta, né, em cima dessa condição que nos é apresentada por Deus, né, que não existe nenhum ser humano justo, que todos pecaram, estão, enfim, destituídos da glória de Deus, que estamos afastados de Deus, que não podemos praticar a verdadeira justiça de Deus em sua perfeição, porque não há possibilidade de nos justificarmos pelas obras da lei, e a lei, inclusive, ela é muito pesada em nos apresentar a nossa condição de pecadores, nossa condição de culpa. A gente pode fazer uma analogia, né, como se fosse um espelho, né, que através desse espelho a gente consegue enxergar exatamente o nosso reflexo, exatamente aquilo que nós somos, a nossa conduta, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportarmos, né, porque naturalmente somos pecadores. Então, com toda essa condição que parece ser algo terrível, né? Tipo assim, como a gente consegue lidar com uma situação tão pavorosa, tão impossível, se a gente pode dizer, para o ser humano. Que Deus apresenta a sua lei perfeita, imutável, não precisa de nenhum acréscimo, não precisa de nenhuma adição. E essa lei aponta para nós de forma muito direta, dizendo que nós somos culpados. E que a sentença dessa culpa, obviamente, né, é a condenação eterna. Estamos condenados ao inferno e a lei de Deus nos apresenta essa situação. Então, o que nós, seres humanos, podemos fazer em frente a isso? Já que é impossível cumprir a lei de Deus. Deus é muito claro em dizer isso, né? Então, em cima disso, a gente consegue encontrar a resposta também no também na carta de Paulo aos Romanos, só que dessa vez a gente vai avançar um pouquinho e vai para o capítulo 4. Capítulo 10, peço perdão, então a gente vai para Romanos, capítulo 10, e vamos ler especificamente o verso 4. Diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, em uma frase concisa, né, Deus, mais uma vez, também não deixa nenhuma margem de dúvida, porque o fim da lei pode ser Cristo, porque o fim da lei talvez seja Cristo. Não, o fim da lei é Cristo. Aqui o artigo é determinante. O artigo é determinante. Cristo é o fim da lei. É nele que temos a verdadeira justificação. E importante destacar, irmãos, que neste trecho, né, nesse versículo, né, no capítulo 10, verso 4, né, aqui é que a gente, claro, né, a gente compreende que, obviamente, Deus manifesta a sua lei de forma perfeita em seu Filho, né, onde todo pecador é justificado através da graça, né, e essa graça é oferecida a todos nós, e a fé nesse sacrifício, a fé em Cristo, a fé naquilo que Ele fez por nós, é a ponte que nos reúne de volta com Deus, né, que nos traz de volta a Deus. Só que existe também nesse mesmo texto algo muito importante, né? Na verdade, algo que eu gostaria de destacar que é interessante a gente entender e compreender um pouco mais, né? Aqui, né, nesse verso, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a palavra fim aqui, ela é traduzida, né? Assim, a gente sabe que a Bíblia ela é traduzida de alguns idiomas, né? E no Antigo Testamento, o Novo Testamento especificamente falando, é o grego antigo, né? E aqui, neste versículo especificamente, a palavra fim ela é traduzida do grego telos, ou telos. Eu, sinceramente, não sei a pronúncia da palavra, mas vamos considerar como telos, por enquanto, né? E telos, nesse caso, ele tem um duplo sentido. É muito importante a gente só enfatizar, tentar se aprofundar nesse texto, porque aqui telos ele pode significar tanto alvo ou finalidade,
quanto término ou fim, né? Então aqui a palavra ela assume um duplo sentido, né? A gente tem algumas palavras, enfim, diversas línguas que pode assumir mais de um sentido, e aqui a palavra telos ou telos, ela é uma dessas palavras, né? E se a gente for agora entender, né, esse primeiro texto, porque o fim da lei é Cristo, né? Aqui a gente consegue compreender que Cristo ele corresponde a ambos os sentidos, né? E primeiro, a lei ela é destinada ao Messias. Então a missão de Cristo na Terra era cumprir a vontade do Pai, cumprir de forma perfeita a lei, para que pelo seu sacrifício fôssemos justificados. Inclusive, Cristo, na sua morte, ele se faz maldito em nosso lugar. Ele assume o nosso pecado, ele assume a nossa culpa, ele paga o preço. Mas para pagar esse preço, ou seja, para cumprir a verdadeira justiça de Deus, ele se sacrifica na cruz. Então, a gente consegue entender que sim, né, no caso, né, da palavra, né, telos, o primeiro significado, o primeiro sentido, alvo, finalidade, isso corresponde a isso, porque ele, de fato, ele é aquele a qual a lei foi destinada para que ele a cumprisse, como a gente já consegue, né, observar. E o segundo, né, significado dessa palavra, assim posso dizer, é o segundo sentido de telos ou telos, é término, né, ou fim. E aqui o sentido é mais literal, né, porque Cristo se torna o fim da lei. Mas em que sentido, né? Se torna o fim da lei para a condenação. Agora, a lei depois de Cristo, ela ainda continua existindo. É muito importante a gente deixar isso claro, né? Quando Cristo cumpre a lei de Deus e se faz justo em nosso lugar, não é que a lei de Deus deixa de existir, porque senão a gente estaria atacando esse conceito de imutabilidade de Deus, né? De que Deus é o que é e não muda. A lei continua existindo, mas o efeito condenatório da lei deixa de existir para aquele que é justificado por Cristo, ou seja, para aquele pecador que creu em Cristo. O cumprimento da lei de Deus, obviamente, é desejável por Deus, independente se somos salvos ou não, mas uma vez que a lei foi cumprida, o preço foi pago, a verdadeira justificação foi feita. Então, o que muda é que eu não preciso eu não preciso mais cumprir a lei. A lei, para mim, ou para todo aquele que creu em Cristo, deixou de ser uma alternativa para a verdadeira justificação. Agora Cristo é justificado. Na verdade, Cristo nos justifica pelo cumprimento da lei. Então, né, com esse breve texto, né, com essa breve trecho, a gente consegue compreender de forma um pouco mais profunda que o significado da palavra fim é um pouco mais profundo do que parece ser, né, indica algumas possibilidades e que Cristo, alguns sentidos, né, que Cristo cumpre exatamente todos os sentidos dessa palavra. No caso, a palavra telos, né? Irmãos, e para finalizar a mensagem dessa noite, né, a mensagem de hoje vai ser um pouquinho mais curta, eu gostaria de convidar os irmãos para ler um texto que se encontra lá em Gálatas, né? O capítulo 4, e a gente vai ler dos versos de 1 a 5, tá? E esses versos dizem o seguinte, na verdade, né, repetindo, vamos ler Gálatas, né, capítulo 4, vamos ler Gálatas, capítulo 4, dos versos de 1 a 5, e esses versos dizem o seguinte: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, aqui, e todos aqueles que nos acompanham, né? Aqui Paulo, né, escrevendo essa carta, essa mensagem aos Gálatas, né, mais especificamente esse trecho, ele faz uma analogia muito interessante, né, entre o herdeiro, que é menor de idade, nada difere de um escravo,
né, que está sob cuidados e ele só consegue chegar à verdadeira herança através de um tempo predeterminado pelo Pai, né, pelo seu próprio Pai. Assim, Deus estabelece um tempo predeterminado, onde ele envia o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpre toda essa lei. Ele é o único que é verdadeiramente justo perante Deus, o único que foi verdadeiramente justo perante Deus. E ao cumprir essa lei, e ao se sacrificar após o cumprimento dessa lei, nos resgata como filhos ao Pai, mas filhos por adoção. Antes inimigos, antes distantes do Pai, antes condenados à pena eterna, que é o sofrimento, que é o inferno, agora fomos resgatados por Deus, por um intermédio de Cristo, obviamente. E aqueles que eram escravos, aqueles que eram reféns da lei, reféns da morte, reféns da condenação eterna estabelecida por Deus e apresentada pela sua lei, agora podem ser resgatados pela única e exclusiva forma de redenção, que é a fé em Cristo Jesus. É a fé naquilo que ele fez por nós, é a fé no seu santo sacrifício, é a fé naquele que Deus enviou para pagar o nosso preço, pagar o nosso pecado, que por obras, que por ações e por qualquer tipo de esforço humano é impossível de se pagar. E, por fim, irmãos, né, gostaria de só rememorar aquilo que foi dito anteriormente, né, que Deus, sendo infinito em sabedoria, infinito em conhecimento, sendo perfeito, ele não muda, a sua vontade não muda, aquilo que foi estabelecido e construído por Deus não mudam, isso tem, e uma dessas coisas é, obviamente, a, a sua lei, que nos apresenta de forma muito clara o nosso posto, a nossa situação de condenação, a nossa situação de inimigos de Deus. Mas assim como todas essas coisas não mudam, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua vontade para que todo aquele que é pecador, que é distante de Deus, que é condenado, que se salve. Então, o seu amor, a sua misericórdia, aquilo que é apresentado por Deus na figura de seu Filho amado Cristo Jesus, também não mudam. Essas características também não deixam de existir. Deus, em sua infinita misericórdia, seu infinito amor, ainda continua nos apresentando, ainda continua a nos dar a sua graça, a fornecer a sua graça na figura de Jesus Cristo. E que hoje, você que está nos assistindo hoje, que porventura ainda não alcançou o verdadeiro entendimento, ainda não alcançou a graça de Cristo, peço, né, que você reflita sobre as palavras dessa noite, que você consiga chegar à conclusão de que Cristo é o único e suficiente Salvador e que ainda há tempo. Que a graça de Deus se manifesta, a sua misericórdia se manifesta até o derradeiro dia, até o dia do juízo. E quando Cristo voltar, ou quando o juízo for exercido, Deus deixa de apresentar a sua graça, a sua misericórdia e passa a apresentar a sua justiça. Então, que você que esteja nos assistindo hoje, que você consiga chegar lá no esclarecimento, que você possa entender com clareza as vontades de Deus, os desígnios de Deus, tudo aquilo que Ele fez por nós. E que você consiga também ser justificado, não pelas suas obras, mas pelas obras feitas por Deus e manifestadas na figura de Cristo Jesus, que morreu numa cruz para salvar todo pecador que nele crê. Irmãos, então é isso. Não só nossos irmãos, né, mas todos aqueles que nos acompanham. A mensagem de hoje é essa. Um pouquinho curta, é verdade, mas elucidante no sentido de falar um pouco mais sobre Deus, falar um pouco mais sobre a sua vontade, sobre a sua graça, sobre tudo aquilo que Ele deseja para todos nós. Então, sem mais delongas, vamos finalizar a mensagem dessa noite, mas antes de finalizarmos, eu peço novamente que você
inclina sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo nessa noite. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, agradecemos, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, meu Pai. Te peço mais uma vez que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com essa mensagem, ó Pai. Todas as palavras que forem ditas aqui, que elas sejam conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai. E que todos aqueles que necessitem de Ti cheguem à graça, cheguem à salvação por intermédio de Teu Filho amado Cristo Jesus. E tenham um verdadeiro conhecimento, que compreendam de forma verdadeira as boas novas do Evangelho e que também sejam salvos, ó Pai. Senhor, te agradecemos por tudo. O Senhor sabe de todas as nossas dificuldades, o Senhor sabe de todas as nossas dificuldades. Então, te agradecemos por tudo, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, mesmo não sendo merecedores da Tua graça, mesmo não sendo merecedores daquilo que Tu faz por nós a cada dia, ó Pai. Senhor, te pedimos mais uma vez o perdão pelos nossos pecados e agradecemos pela maior de todas as coisas, mais uma vez, que a salvação oferecida pelo Teu Filho, que morreu numa cruz, se sacrificou para salvar a todo pecador que nele crê. Senhor, é isso que te pedimos e agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santo e precioso de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Então, esse é o fim da nossa mensagem. Convidamos a vocês a continuarem assistindo os nossos cultos, seja hoje ou de quinta, os próximos cultos de domingo e terça-feira, e nos vemos em outro momento, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até mais. Sublime amor, jamais me deixará, com todo ser a Ti vou me entregar, ainda que eu venha a falhar, seguro estou em Teu sublime amor. Sublime amor, que em mim veio habitar. Não sou ninguém pra Tua voz ouvir, mas doce vem me confortar. Seguro estou em Teu sublime amor. Descanso em Ti, em Teus braços de amor, meu fiel e bom pastor, razão do meu viver. Tu me sustens com Tua graça e o Teu poder. É que um dia eu possa ver Tua face, meu Senhor. Sublime amor, da cruz tão suave som, canção tão doce a mim, vil pecador, vem revelar o Redentor, em cujo amor seguro sempre estou. Descanso em Ti,
estou.